Olá, olá pessoal, meu nome é Luana e sejam bem-vindos ao canal Luana Santos Crochê. Hoje eu vou trazer para vocês a videoaula da saída de praia da Virgínia, que ela aparece utilizando no clipe novo do Zé Felipe, Facilita Aí. Bom, gente, se vocês quiserem ver, tem a foto dele inteira ali na frente, né, no corpo, bem como eu tenho dois reels aqui mostrando como que foi o meu processo de um reels mostrando como é que ele ficou, o resultado só dele no corpo, e tenho também reels não, short, né, tô no YouTube, eu tenho um short mostrando como que ficou o vestido no corpo, na saída de praia, e eu tenho um outro mostrando como que foi o meu processo de criação, como que foi que eu fiz esse daqui, tá bom? Mas não se preocupem, no vídeo eu fiz com as medidas do meu corpo pra ficar do meu tamanho, gente, mas não se preocupem, que esse daqui eu vou mostrar pra vocês de uma forma que vocês vão conseguir fazer pra qualquer tamanho, tá bom? Ele foi feito aqui na linha Tiffany da Annie Fashion. Eu coloquei o número dele aqui na descrição do vídeo. E com a cor Dark Cheddar, que é essa daqui, tá bom? E eu vou utilizar essa cor aqui novamente, tá? Peraí. Aqui, ó, Dark Cheddar, número 4131 da Annie. Vocês também podem estar utilizando a linha Bella Fashion, tá bom, gente? Só tenham a noção de que do tex vai mudar o tamanho da agulha. Se vocês forem usar uma linha Charme ou uma linha Bella, vocês vão ter que utilizar a agulha 2,5. Dá pra fazer com a 2? Dá, mas o ideal é vocês com a Charme ou com a Bella, dá pra vocês utilizarem com a linha 2,5, tá bom? Essa daqui eu vou utilizar a agulha de número 2, que é essa daqui. Acho que minha câmera não vai focar aqui, mostrando o número 2, mas essa daqui é a agulha número 2, tá bom? Como eu disse pra vocês, que vocês quiserem fazer com a linha Charme também, ou com a linha Bella, né? Não a Fashion, gente. A Fashion é do mesmo tex que essa daqui, da Annie. Dá pra usar outra marca que tenha tex de 295? Dá. A escolha, gente, é de vocês. Ah, mas tem uma marca que é 300 o tex, não tem de 295. Também serve, gente. 295 pra 300, a diferença é praticamente mínima, né? Que a gente também tem a Camila Fashion. Camila Fashion também, ela é 305 tex. Não tem problema, gente. Vocês podem usar a mesma agulha para poder estar fazendo a peça, tá? Não tem problema. 295, 300, 280 ainda dá. Se for menor, se for 250, 200, aí sim você usa uma agulha um pouco menor, tá bom? Que aí vocês usariam a agulha de 1,75 ou a de 1,5, tá bom? Então, aqui eu já passei, então vamos precisar também de fita métrica, tá bom? E de tesoura para fazer os acabamentos dessa peça. Eu vou fazer essa outra peça, vai ter umas diferenças dessa daqui, ó. Como vocês podem ver, essa daqui eu fiz com um bojo bem grande, tá, gente? Eu fiz pra mim, mas eu quis fazer bem parecida com a que ela usa no clipe. A que ela usa no clipe, eu vou colocar aqui a imagem pra vocês verem, ela vem até a lateral do corpo, né? Então ela passa aqui da nossa linha da axila. Eu achei bem interessante porque ela cobre um pouco mais, ela dá uma sensação um pouco mais de segurança nos nossos seios, por assim dizer. Então eu vou seguir com essa mesma ideia, vou ensinar pra vocês como fazer desta forma pro tamanho de vocês, tá bom? Então ele fica bem comprido, tanto é que ele vai até as costas, essa parte aqui. Outra diferença também é que aqui, quando eu fui fazendo, eu não tinha reparado. Na verdade, na foto, dá pra ver claramente que são 4 carreiras desta outra cor,
da outra cor. Então, desta vez, eu vou fazer as 4 carreirinhas, tá bom? Vai ser essa a diferença dessa peça pra outra, tá bom? Vai ser as 4 carreirinhas, mas eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer, tá bom? E aqui também vai ter uma diferença aqui, ó, tá um pouco mais aberto. Eu vou fazer esses daqui um pouquinho mais fechados, mas não vai ter uma grande diferença na peça que a gente estiver fazendo, tá bom? Não tem problema, tá? Então, o resultado vai ser igual. Aqui eu também fiz amarrando no pescoço. Eu fiz essas 2 correntinhas aqui pra amarrar no pescoço. E essa outra peça eu também vou fazer pra amarrar nas costas, pra ela puxar essa parte aqui da peça, tá bom? Pra ela puxar essa parte aqui de trás. Então, ó, essa daqui é a peça fora do corpo, tá, gente? Ela dá essa encolhida mesmo, eu fiz ela pra ser, eu fiz ela justa no corpo, tá bom? Então, ela deu essa diminuída e depois a gente só vai aumentando. Ela fica um pouco, parece que ela tá toda desconfigurada, mas ela é uma peça muito leve, por isso que ela fica desse jeito aqui, tá? Por isso que ela fica desse jeito fora do corpo. No corpo ela fica direitinho, ela fica perfeita, porque ela é uma peça que se molda com o corpo, ó, tá vendo? Ela é bem maleável. Então ela é uma peça que se ajusta bem no corpo, tá bom? Então, vamos começar a usar nessa peça a magenta, Viva Magenta, que é a cor desse ano. Na marca da Círculo, da linha Anne, o número é o 3951, tá bom? Eu vou utilizar essas 2 cores, eu vou fazer das mesmas cores que a do vídeo agora, tá bom? Tá, mais uma coisa, essa peça, ela é muito levinha e vai bem pouca linha. Então, gente, acredito eu que se você vai fazer um tamanho P, o PP, o P e o M, eu acredito que vocês vão precisar apenas de um rolo, tá? Acredito eu que vocês vão precisar de apenas um rolinho para fazer cada uma dessas. Como ela tem 2 cores, se você tiver algum restinho de fio aí na sua casa para poder fazer os detalhes, também vai servir da mesma forma, mas vocês vão poder utilizar da mesma forma que eu fiz. Eu fiz aqui em casa, ó, eu tinha esse rolo aqui, foi o que eu fiz a peça, tá? Como eu usei pouco laranja, tá vendo? Então sobra bastante. Se for a segunda cor, ele sobra muito. Eu já tinha usado esse rolo aqui pra fazer, eu fiz 2 biquínis com esse daqui, né? Um P e um M. E ele sobrou bastante ainda, eu consegui fazer essa outra peça e ainda sobrou bastante dele, tanto que eu vou usar parte dele pra fazer essa peça, tá? Então, um rolinho serve, se você tiver restinhos, vai ter certeza absoluta de que vai dar tudo, tá bom, gente? Então, vamos começar? Então, vamos começar aqui. Vamos começar fazendo o bojo. Tem artesã que faz o bojo de cima pra baixo, mas eu faço esse bojo de baixo pra cima. Eu acho melhor porque você já tem o tamanho final dele, você só vai diminuindo conforme for fazendo. Esse é um bojo em formato de triângulo, então nós vamos fazer como? Vou colocar aqui na descrição do vídeo, e aqui também eu vou colocar uma tabelinha de imagem, uma tabelinha pra vocês aqui, dos tamanhos de bojo, tá bom? São os tamanhos padrão de bojo. Vamos falar de tamanho padrão, gente. Se você vai fazer a peça pra você pega lá aquele biquíni que você um bojo que você usa e mede ele pra poder ver o tamanho. Mas os tamanhos são esses daqui de cima, tá bom? Aqui, vou mostrar a peça pra vocês de novo. Aqui. Eu aproximei a câmera, tá, gente? Por isso que tá mais perto. O bojo aqui, no total, esse daqui, pra mim,
Geralmente eu faço P ou PP, porque os meus seios são bem pequenos, então pra mim tem que ser P ou PP o tamanho. Como eu fiz medindo o tamanho do meu seio, ó, ele chegou a 20. Então, o tamanho de um P seria 14, tá bom? E aí, eu aumentei em 6 centímetros. Na verdade, não, desculpa, gente, aqui é o acabamento, peraí. Aqui, ó, tem que ser daqui, ó, deste primeiro ponto, até que o final dá 19,5, ou seja, nós vamos aumentar em 5 centímetros aqui essa parte de baixo. Ai, Luana, mas eu não quero fazer com esse bojo indo até as costas, eu só quero na frente. Tá bom, faz o tamanho do bojo. O tamanho do bojo é de 14 centímetros, tá bom? Ou, no caso de um bojo P, se for um M é 15, o G é 16, o GG é 17. Não, vou parar de tentar falar os do G e GG, porque eu não lembro de cabeça agora, tá bom? Mas vai estar aqui. Tá bom? Então, se você quiser fazer com 14 centímetros ou com 16 centímetros, aí eu uso P, mas eu quero deixar um pouquinho maior mesmo pra ter um pouco mais de conforto. Faz com 16. Aqui eu vou fazer com 19,5, que foi aquele tamanho que eu fiz. Na verdade, eu vou acabar fazendo com 19 mesmo. Tá bom, gente? Então, essa parte aí, vocês podem escolher o tamanho, porque como a gente tá trabalhando por medidas, então vocês vão fazendo de acordo com a medida que vocês têm aí, tá bom? Se for pra vocês, vocês podem medir aqui no próprio corpo de vocês, bem mais prático, fácil. E se for pra uma cliente, vocês podem pedir pra cliente medir o corpo dela ou ela falar qual que é o número de sutiã que ela usa de biquíni, tá, gente? É muito importante saber o tamanho do biquíni, porque às vezes o biquíni que nós usamos é diferente do bojo do sutiã que nós usamos. Então, a gente tem que estar atenta a isso. Então, vamos lá. Aqui eu já fiz a primeira correntinha e vou seguir fazendo até chegar nos 19 centímetros. Conforme eu vou fazendo, eu vou medindo com a fita métrica, mas aqui vai mais uns 20 pontos, tá? Chegamos aqui em 20. O que vamos fazer aqui agora? Nós vamos começar a subir a nossa peça. Então, aqui nós vamos fazer uma correntinha. Quem faz no início 3 correntinhas, façam 2 correntinhas. E quem faz 2 correntinhas, faça uma correntinha, porque a gente já vai começar fazendo diminuição, tá? Então, aqui, ó, aqui eu tenho meio ponto alto, e aqui eu vou subir outro meio ponto alto e vou fechar eles dois juntos, tá? Aqui, ó, ficou meio ponto alto, então aqui eu já vou estar fazendo diminuição, tá bom? E vou continuar fazendo ponto alto sobre ponto alto até o final da carreira. Tá bom? Vamos lá? Eu volto com vocês quando eu chegar, faltando alguns pontos para finalizar a carreira, tá bom? Bora lá. Voltei, pessoal, terminei aqui a minha primeira carreirinha, tá bom? Tá faltando 2 aqui, porque lembra que eu falei, né? A gente já vai começar fazendo diminuição, então eu fiz uma diminuição aqui nessa ponta, que vai dar pra ver melhor depois, e fiz outra diminuição e vamos fazer outra diminuição aqui. A diminuição é simplesmente você vai fazer meio ponto alto. Então, aqui, ó, fizemos metade do ponto alto. Agora, seguramos ele aqui na agulha, damos a volta e fazemos novamente. Aqui, ficamos com 3 correntinhas na agulha. Aqui, agora, a gente vai fazer o quê? Vai fechar tudo junto. Então, temos a nossa
diminuição. Aqui, ó, eu aumento um pouquinho, porque eu faço duas correntinhas só aqui na ponta. Então, a metade de duas é uma. Então, eu dou uma alargadinha nesse daqui, porque senão ele vai ficar bem curtinho, tá? E faço uma correntinha. Se vocês fazem se vocês fazem com 3 correntinhas, é só vocês fazerem 2 correntinhas e então fazer do ponto alto. No meu caso, eu faço só uma, porque eu só faço duas correntinhas. Eu não gosto muito de fazer com 3. Aí aqui nós damos a volta. E pra fazer a diminuição, tá vendo que aqui é o primeiro ponto alto. Essa correntinha aqui, esse meio ponto alto aqui que eu fiz, que essa correntinha aqui representa meio ponto alto, eu não vou, ela já tá, aqui esse primeiro, então eu vou fazer aqui no próximo, tá? No próximo, nesse aqui do lado, tá bom? Opa, deixa eu arrumar aqui, tá vendo aqui? Eu vou fazer nesse daqui do lado, então eu vou fazer meio ponto alto e fechou, tá bom? É assim que se faz diminuição quando você começa. Então, vamos continuar a fazer a nossa carreirinha. A gente vai e volta, tá bom? Aqui, ó, tá vendo? Já dá pra ver um pouquinho, ó, que ele fica assim pro lado, tá, ó? Por causa da diminuição. Então, vou finalizar a carreira e volto com vocês para mostrar novamente como é que finaliza essa parte, tá bom? Voltei aqui, ó, fazendo os últimos pontos, tá bom? Pra gente fazer a nossa diminuição. Fiz o último aqui, tá sobrando somente 2, tá? Então, aqui, ó, fazer um meio ponto alto e aqui novamente, tá? Eu vou pegar aqui, ó, em cima, nessa parte aqui. E vou fazer meio ponto alto e fechei. E aqui de novo, dou uma largadinha e faço uma correntinha, viro o trabalho. E aqui neste anterior eu faço meio ponto alto, ficando com 2 na agulha e fechei. É assim que a gente vai fazer, tá bom? Eu vou fazer essa carreira e mais uma e volto com vocês pra gente fazer, pra mostrar pra vocês como que eu faço a troca de cor, tá bom? Então, vamos lá, vamos seguir. Então, ao invés de fechar aqui com um ponto baixíssimo, uma correntinha, eu vou dar a volta aqui e puxar ela. Que agora que eu puxei, eu vou subir uma correntinha e vou dar a laçada e vou virar. Faço meio ponto alto e fecho. Prontinho, gente. Tá? Troquei. Eu já faço o arremate. Eu vou fazer mais alguns pontos aqui, só pra dar uma firmeza maior. Essa parte. E prontinho, tá? Aqui. Então, vamos fazer o arremate delas aqui agora. Eu vou cortar a nossa linha magenta. E aqui, gente, é só pra dar um apoio, porque a gente vai fazer o arremate dela no final. Eu prefiro fazer no final, porque aqui a gente vai fazer um acabamento em volta dessa peça. Então, eu vou só dar um nozinho aqui e vou continuar fazendo. E aqui, gente, nós vamos continuar fazendo da mesma forma. Ah, é verdade, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Tem aqui, tem uma coisa pra vocês. Ele tá fazendo isso aqui, ó, tá? Opa, desculpa. Ele tá fazendo, ó, tá vendo? Ele não fica reto. Ele fica assim. Por quê? Porque a gente tá fazendo diminuição em todas as carreiras. Então, isso é normal, tá, gente? Na hora que for colocar, a peça, ela estica. Ela estica. Se você for amarrar com força, ela estica. Então, não tem problema ele fazer essa curvinha aqui mesmo, porque é assim que ele fica no final, tá bom? Então, se ele estiver fazendo uma curvinha assim, não se preocupem, porque é desta forma, tá bom? Então, vamos lá, eu vou continuar aqui e volto. E volto com vocês depois. Aqui, na verdade, volto com vocês depois, não, eu vou falar agora. Aqui, nós vamos subir até lá em cima.
quando estiver na penúltima carreira, eu vou voltar aqui com vocês para mostrar, ou na penúltima não, na antepenúltima carreira. Quando for, por exemplo, uma diminuição aqui, 2 pontos altos e uma diminuição, eu volto com vocês para mostrar como é que a gente faz esse final. Mas é simples, é diminuição com diminuição, tá bom? Então, bora lá. Voltei aqui, ó, fazer a próxima carreira, diminuição. 1, 2, e vou fazer aqui, ó, diminuição também. Vou subir uma correntinha, virar o trabalho, e aqui, ó, fazer uma diminuição de novo. E outra. Acabou a carreira. Então, aqui ficou mais apertado. E vou fazer mais uma correntinha. E aqui eu vou fazer mais um. Pronto. Fazer aqui a diminuição, tá vendo, ó? Terminei. Eu vou afastar um pouquinho a câmera no momento. Então, aqui, gente, ó, tá vendo? Esse daqui é o final, ele ficou um triângulo. Ó, vamos mostrar as medidas pra vocês. Aqui, ó, fiquei com um total de 18,5, tá? Não tem problema, tá? Não pode ficar menor do que o tamanho que você quer fazer. Então, por exemplo, eu quero fazer 14. Se ficar 13, vai ficar muito pequeno, então não vai servir muito bem. Agora, se ele não ficar com 5 centímetros exatamente, também não tem problema. Ele pode ficar 4 centímetros, 3 centímetros também a mais, não tem problema, tá? É só ele vir um pouquinho aqui atrás na lateral. Então, ele ficou com 18,5, né? Daqui da pontinha até a outra. E de altura, ele ficou com 17 centímetros, tá bom? Então, ele foi assim um triângulo aqui. Agora, vocês podem fazer a correntinha daqui ou não. Eu vou fazer a correntinha aqui, vou deixar ela com 30, acho que tem 30 centímetros tá bom, porque como eu vou fazer pra baixo, eu vou fazer embaixo, eu vou fazer ele amarrar no meio, então ela 30 centímetros vai estar bom, mas 30 centímetros também vai servir se você fizer ele pra amarrar no pescoço, tá bom? Então, eu vou fazer aqui meus 30 centímetros de correntinha. E vou deixar ele feito pra poder depois só mexer nele de novo quando for fazer o acabamento, tá bom? Só quando for fazer o acabamento. Depois eu não vou mexer mais nessa parte aqui, tá bom? E também não tem problema se ficar grande depois, é só você ajustar ela, tá? Eu vou mostrar pra vocês depois, vou mostrar pra vocês como é que ajusta. E aqui agora eu vou cortar. Aqui, ó, eu vou puxar assim pra poder fechar. Mas se vocês quiserem diminuir, é só vocês soltarem ele aqui, tá, ó. Vendo? É só puxar. Vocês conseguem diminuir. Deixa eu botar umas correntinhas aqui pra fazer. E pra fechar, vocês puxam ela inteira, tá vendo? Depois que corta, e puxa aqui, ó. E aí, pronto, já temos um bojo. Agora, é só fazer o próximo bojo. Pra fazer o próximo bojo, é a mesma coisa que esse daqui. Se você quiser deixar ele perfeitamente do mesmo tamanho, você pode pegar e fazer com a mesma quantidade de pontos, tá bom? Na verdade, eu acho que essa é a melhor opção. Fazer com a mesma quantidade de pontos, né? Que nem aqui o meu, ele tem, ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 43, 44. Então, eu faço 44 correntinhas para começar a próxima peça. E aí, eu vou fazendo da mesma forma que eu fiz aqui, fazendo diminuição
cada carreira, e assim vão ficar as duas peças iguais, tá bom? Eu vou fazer a minha segunda peça e então eu volto aqui com vocês, tá bom? Bora lá! Voltei, terminei de fazer o segundo bojo, ó. Ficaram os dois com o mesmo tamanho, fazendo daquela forma. Só a correntinha aqui eu fiz uma um pouquinho maior do que a outra. Mas não tem problema que depois isso aqui eu consigo resolver no acabamento, tá bom? A correntinha aqui não tem tanto problema, ela ficar um pouquinho mais curta, tá? A gente consegue consertar ela depois. Agora, gente, aqui nós vamos definir um lado da frente e um lado de costas, tá? Esse daqui é o lado da frente, então esse outro aqui é o de costas. Então a gente vai virar e vamos fazer a conexão da peça. Na verdade, vou até virar de novo porque assim vai ser melhor para fazer a conexão, tá bom? Então eu vou aproximar aqui a câmera, tá? Prontinho. Tá vendo aqui, ó? Que ficou essa rebarbinha aqui? Nós vamos usar essa mesma rebarbinha aqui para fazer a nossa conexão. Aqui, nós não vamos fazer um pontinho, nós simplesmente vamos dar a volta. Então, aqui, ó, aqui é a nossa primeira correntinha que a gente, aquelas duas correntinhas que a gente fez para poder dar um ponto alto. Então, eu vou pegar, colocar a agulha aqui, ó, bem neste primeiro. Tá bom? Tá vendo? Peraí, a câmera não focou. Deixa eu focar aqui. Então, ó, vou colocar nesses dois aqui, ó. E vou, com a própria agulha, puxar essa daqui. Puxando aqui, eu passei para esse lado. O que eu vou fazer agora? Eu vou inserir a agulha aqui, ó, naquele primeiro pontinho que a gente fez. Lá, lembra? Aqui, ó, o primeiro pontinho que a gente fez. E nós vamos puxar de novo, tá bom? Aqui, feito isso, nós já fizemos a nossa conexão. Agora, é só a gente fazer o arremate. Eu vou soltar a linha aqui e vou dividir ela em duas. Essa linha Anne, ela tem apenas dois cordõezinhos. A linha dela é formada por dois. E eu vou vir aqui e puxar. Na verdade, gente, ó, vou fazer o quê? Antes de abrir, eu vou fazer agora, porque dá pra fazer ainda. A gente passa por detrás deste primeiro ponto aqui. Aí agora, esses separados, a gente vai pegar vamos passar por uma correntinha aqui. E vamos puxar somente um lado. Depois de puxar esse lado, nós vamos fazer um nozinho aqui, pra prender eles, tá? E prontinho, nosso arremate aqui já tá feito. Fez 1, 2 nós. Nosso arremate já tá feito. Esse daqui, depois, a gente pode guardar ele melhor, tá bom? Quando a gente finalizar a peça. Por enquanto, não tem problema deixar aqui. Vocês podem escolher como que vocês vão fazendo os arremates. Se você vai fazer tudo de uma vez ou se você vai fazer conforme for fazendo. Depende muito da peça. Opa, peraí que eu não passei direito aqui. Depende muito da peça. Tem peças que são mais compridas, que tem mais arremates pra fazer, que eu prefiro ir fazendo arremate conforme eu vou fazendo a peça, porque senão fica muito arremate pra fazer depois. Tem outras peças que, quando são poucos arremates, eu pego e deixo pra fazer tudo por último. Vou deixando eles e vou ajustando depois. E aqui pronto, gente, ó, terminamos a nossa conexão do nosso bujo, ó. Ele fica assim, gente, mas é pra ficar assim mesmo, pra ele ser mais soltinho. Sem contar que nós vamos fazer o acabamento aqui da peça. Então, nós vamos fazer todo um acabamento aqui, desse lado aqui, aqui também e aqui. Então, quando nós fizermos esse acabamento, ele acaba apertando um pouco mais a peça. Então, a gente consegue, ele não vai ficar tão solto assim, tá? Mas ainda assim ele fica mais abertinho, é pra ser abertinho mesmo. O estilo dessa peça é pra ser assim, mais abertinho mesmo, tá bom? Então, agora eu vou afastar a câmera pra vocês verem como que vamos fazer a nossa próxima parte.
aqui prontinho, voltei. Agora, nós vamos precisar de uma segunda medida. Vamos precisar de uma medida que é abaixo do seio, tá bom? Que é aqui, que é bem onde a gente vai começar a crescer essa peça, tá bom? Eu não digo pra pegar a medida do seio, porque a gente vai... essa parte aqui, ela vai ficar abaixo do seio, não é? Ela é pra cobrir o seio, essa aqui é a parte inferior. Então, a gente tem que pegar essa medida aqui. No meu caso, eu tô fazendo pra mim. Então, ele tem que ter 69 centímetros, que é a medida que eu tenho aqui abaixo do meu seio. Então, nós vamos medir quanto que tem aqui. Nós temos aqui 37 centímetros. Não tem problema, gente. Se vocês quiserem dar uma esticadinha a mais aqui, vocês podem dar uma esticadinha, tá bom? Pra poder ele ficar bem apertado depois, pra usar aqui. Então, aqui, ó, eu vou considerar 38. Eu tenho 38 centímetros e minhas costas eu tenho 69 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a conta. 38 mais 1 dá 39. Ou com mais 2 dá 40. 40, pra chegar a 69, precisaria de mais 29. Então, eu preciso de 31, com aqueles outros dois que tinha feito. Então, eu preciso de mais 31 centímetros, tá bom? Então, nós aqui vamos fazer 31 centímetros de correntinha, tá bom? E aqui, ó, vamos pegar este lado aqui para dar continuidade nas nossas correntinhas. Então, nós vamos virar ele aqui, pegar a nossa linha, a nossa segunda cor de linha, né? Nesse caso aqui é a Dark Cheddar. E eu vou introduzir a agulha aqui na base aqui do ponto, tá? Aqui eu vou, na verdade, eu vou aproximar a câmera aqui pra gente pra poder já ficar melhor pra gente, tá bom? Vamos fazer aqui, vamos fazer pelo lado, por esse lado. Sempre que vocês forem fazer, tentem fazer pelo lado que vai ficar os pontos pra frente, né? Então, vamos começar daqui. Eu vou pegar a linha, a pontinha da linha. Eu até perdi ela aqui. Vou pegar aqui a pontinha da linha. E vou pegar o bojo, que seria o da esquerda. E vou introduzir a agulha aqui, neste primeiro pontinho, para poder a gente fazer a nossa correntinha e fazer essa conexão para fazer as costas, tá? Aqui, como das outras vezes, vamos passar a linha por cima delas, para poder a gente prender ela. Então, vamos começar a fazer a correntinha. Vamos fazer a medida de 31 centímetros aqui. Daqui no total, a gente tem 69 centímetros de comprimento da peça, tá bom? Então, bora lá. Voltei. Então, agora, nós vamos virar o trabalho, o bojo, né, que a gente colocou ali de frente. Verificar se a linha está para um lado só, tá bom? Não deixem ela torcida, porque senão vai ser ruim depois, tá? Isso pode atrapalhar na hora que a gente estiver fazendo o crescimento da peça. Vou colocar aqui de volta. E vou introduzir aqui, ó, neste primeiro pontinho aqui da base, tá? Ó, da base, não daqui de cima, da base. Ok? Fazer isso. Então, ó, introduzir e vou fazer um ponto baixíssimo. Prontinho, gente. Fiz aqui, ó, nossas costas, está feita. Agora, vamos para a próxima parte. Aqui, opa, na verdade, deixa eu fazer de novo. Fazer de um jeito que ela fique direitinho aqui, não atrapalha, tá? É bom fazer assim pra não ficar retorcendo, ó. Então, vamos repetir, vamos rebobinar, né? Com o bojo, com a frente dele virada pra gente, nós vamos introduzir a agulha aqui nessa pontinha e vamos fazer o nosso ponto baixíssimo. Fazer essa conexão, tá bom? E foi, agora sim.
como é que vai ser essa carreira? Essa carreira nós vamos fazer uns quadradinhos, tá bom? O desenho, ela começa da próxima carreira em diante. Então, nós vamos fazer aqui, eu vou fazer uma correntinha, tá bom, gente? Quem faz meio ponto alto ou ponto alto com 3 correntinhas, façam 2. Eu faço com 2, eu vou fazer uma aqui agora, tá bom? E então, vou fazer mais 2, 3 correntinhas. Vou aqui fazer meio ponto alto. Pronto. 1, 2, 3, laço, pulo 3 e faço meio ponto alto. 1, 2, 3, laço, agulha, pulo 3 e faço meio ponto alto. E eu vou seguir assim até o final da carreira, tá bom? Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como finalizar essa carreira, tá bom? Olha, voltei aqui, estou fazendo o meu penúltimo. Agora eu vou fazer, fechei aqui meu ponto alto e vou fazer o último. Aqui, ó, gente, eu tenho apenas duas correntinhas. O que eu vou fazer? Eu vou fazer 3 correntinhas e vou fechar, tá bom? Vou fechar aqui, essa primeira que eu fiz. E pronto, está fechadinho. Tá bom? Então, essa primeira carreira, ó, ela ficou desse jeitinho, esses quadradinhos. Agora, nós vamos andar aqui com pontos baixíssimos até aqui o meio. Na verdade, eu vou fazer só um ponto baixíssimo e o próximo eu vou introduzir a agulha aqui no meio e vou fazer um ponto baixo. Feito o ponto baixo, nós vamos fazer 6 correntinhas, tá bom? E então aqui, nós não vamos fazer nesse, vamos fazer no próximo. Vamos fazer um ponto baixo. Aqui assim, tá vendo? Desculpa, gente, 6 não. 7. 3, 4, 5, 6, 7. São 7, tá bom? Então, a gente vai pular esse daqui e vamos fazer no próximo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas e um ponto baixo no próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas e um ponto baixo aqui. Pula um e faz no próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pula, faz no próximo, tá bom? Vamos seguir fazendo assim até o final da carreira. E então, nós vamos finalizar. Eu volto com vocês, tá bom? Pra mostrar como é que a gente vai fechar ela. Beleza? Bora lá. Aqui eu vou fazer com vocês o que aconteceu aqui especificamente no final. A minha quantidade de pontos, ela não é o suficiente, não dá certo aqui. Então, o que eu vou fazer aqui neste ponto? Eu vou fazer um ponto maior, tá bom? Aqui, ó, por exemplo, eu vou fazer a minha correntinha, teria que fazer minhas 7 correntinhas aqui, pular esse e fazer aqui. Porém, aqui do lado já é o próximo. Então, o que eu vou... Tá bom, não. Então, vamos fazer o quê? Eu vou fazer aqui 4 correntinhas. Eu vou vir nesse próximo e fazer um ponto baixo. Pode ser que aconteça com vocês, pode ser que não. Aí vai depender de quantos quadradinhos vão ficar aqui. Vocês não precisam fazer exatamente de um número par, porque a gente consegue resolver isso aqui, tá bom? Não vai ficar esquisito, ela vai esconder, porque o ponto, gente, é muito parecido. Quase não vai dar pra ver a diferença, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer mais 4. 1, 2, 3, 4. Vou laçar a minha agulha e vou introduzir ela aqui, ó, neste ponto, no primeiro ponto baixo que a gente fez aqui nessa carreira. Introduzir ela, eu vou puxar um pouquinho e vou fazer um ponto alto alongado. Então, eu vou passar, ó,
aqui, eu vou puxar a linha e vou passar uma, vou passar duas e vou passar três. Aqui, gente, não tem problema ele parecer menor, porque aqui, essa parte ela vai ficar bem justa no corpo, tá? Ela vai ficar bem justa no corpo. Como aqui a gente tem a nossa cintura, então ela tem ela afina um pouquinho. Então não tem problema se ficar um pouquinho mais justo aqui, porque ela vai servir. E como vocês vão ver, este pontinho aqui, este ponto fantasia, ele se adequa muito bem ao seu corpo. Então mesmo que sobre, ele não vai ficar cofo, não vai ficar sobrando, ele vai ficar bem justo, tá bom? Então é só seguir aqui. Agora que eu fiz esse ponto aqui, eu vou fazer o quê? Vou puxar aqui, subir e fechar de novo. E eu tenho aqui o meu ponto baixo. Eu vou fazer e fazendo com 7 correntinhas, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 correntinhas e um ponto baixo em cada um deles, tá, gente? Ó. Aí, quando eu chegar aqui no final, nessa parte aqui, eu volto com vocês pra vocês verem como que a gente vai fazer essa parte, tá bom? Vamos lá. Voltei aqui com vocês, aqui é aquele que eu fiz pequenininho, tá bom? Então, aqui, gente, nós vamos seguir fazendo as 4 correntinhas nele, tá bom? Pra ele não dar uma diferença grande. Vou fechar aqui. E vou fazer as nossas 5 correntinhas. 4, quer dizer. 1, 2, 3, 4. 4? Foi 4 que eu fiz? Aqui, eu já tô na dúvida até. 1, 2, 3, 4. Ó, dá pra vocês verem aqui, tá? Então, foram 4 correntinhas. Então, eu vou vir aqui, vou laçar pra vocês verem como que é. De novo, tá? Vou inserir a agulha, vou puxar e na hora de laçar eu não vou passar pelas duas, vou passar só por uma. Vou subir ele e aí eu vou fechar de novo. Então aqui, ó, fechei. Esta é a melhor forma de fechar esse daqui. Por que que tem que ser dessa forma? Porque a gente vai fazer um ponto baixo aqui dentro. Se a gente fechar ele aqui na pontinha, a gente vai ter que ficar subindo pontos baixíssimos até chegar quase na metade para poder fazer o ponto, e aí ele vai ficar grosseiro. Assim, a gente consegue esconder um pouco melhor, tá bom? Então, aqui vai ser da mesma forma que a gente fez na carreira anterior. Nós vamos fazer um ponto baixo, e fazer as correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A mesma quantidade de correntinhas, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E vamos seguir fazendo assim até o tamanho desejado, tá bom? Aqui nós vamos precisar de uma próxima medida para poder continuar crescendo ele, tá bom? Vamos precisar da medida de baixo do seio até o nosso umbigo, tá bom? Precisa dessa medida, debaixo do seio até debaixo do umbigo, que pra mim vai dar 15 centímetros. Quando eu fizer os 15 centímetros, eu volto com vocês aqui para poder mostrar para vocês a próxima parte, que aí nós vamos fazer o aumento. Voltei, estou fazendo aqui a última. Fiz aqui minhas 4 correntinhas, então eu vou laçar e fazer o meu ponto alto alongado. Terminado o ponto alto alongado, eu vou subir aqui e fazer um ponto baixo. Pra vocês verem o tamanho que tá, ó, vocês estão vendo? Dá pra ver aqui, ó, como ele estica, né? Pra poder ela ficar bem ajustada no corpo, a gente vai esticar pra poder medir o tamanho da nossa peça, tá bom? Aqui, ó, eu já estou com meus 15 centímetros, medindo daqui de cima até embaixo. Estou com os 15 centímetros, esticando eles. Como eu quero que fique bem esticadinho, eu abri tudo, tá bom?
Então aqui vamos começar a fazer os aumentos. Eles são bem simples. Nós aqui fizemos 7 pontos baixos ou correntinhas para poder fazer o ponto fantasia. Agora nós vamos fazer 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas e um ponto baixo. Nós fizemos aqui as 8 correntinhas, não é mesmo? Então vamos seguir fazendo 8 até o final da carreira. 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vamos finalizar da mesma forma, só que desta vez nós vamos fazer 5 correntinhas e um ponto alto alongado. Se vocês tiverem feito aquela que tem um pontinho, uma correntinha que são só 4 correntinhas, aí nós vamos trocar e vamos fazer 5 aqui, vai fazer o aumento também. Se vocês quiserem, vocês também podem fazer o aumento dela para ela ficar com 8 direto, mas vamos seguir fazendo as correntinhas, vamos fazer pelo menos dessa daqui com as 8 correntinhas e eu volto para vocês para mostrar como que vai ser a próxima parte, porque nós provavelmente vamos ter mais um aumento que vai ser o aumento para o quadril. Na minha peça piloto eu fiz 2 aumentos, então eu fiz com um pouco menor esse ponto fantasia, aqui eu tô fazendo ele um pouco maior para ficar mais espaçado, mas eu comecei fazendo com 5 correntinhas, fiz 6 correntinhas e depois eu fiz 7 correntinhas, que aí deu o tamanho da circunferência do meu quadril. Porque eu tenho 70 de cintura, porque o outro eu não fiz com medidas, eu fiz direto pra mim no meu corpo. Pra vocês eu tô passando com medidas pra vocês conseguirem ver melhor. Mas eu tenho uma cintura de 70 centímetros e o meu quadril, ele é de 96, então eu tenho que aumentar 30 centímetros da cintura até o quadril, já que é uma peça mais acinturada. Eu posso estar trazendo para vocês depois uma peça que não seja assim acinturada, que a gente coloque apenas o elástico, mas isso daí vocês comentem aqui se vocês têm interesse em algo assim, tá bom? Mas essa daqui, como ela é uma peça acinturada, então nós vamos trabalhar com aumentos a partir de agora, tá bom? Fecho com um ponto baixíssimo. Aqui vocês têm 2 formas de prosseguir. A primeira, vocês podem fazer medindo de baixo do seio até a linha onde fica os nossos shorts e tudo mais, ali antes de começar o monte pubiano. Ou vocês podem medir aqui a largura da peça, de quantos centímetros que ela tá, para poder vocês verem quanto que vai precisar, se vai precisar aumentar mais ou não. Vou crescer até ter 22 centímetros, ou seja, provavelmente eu vou fazer mais 3 carreiras. Então, depois do umbigo, dá para vocês fazerem mais 6 carreiras, no caso, porque eu já fiz 3 aqui. Então, eu vou fazer mais 3 agora, totalizando 6, e a partir dessa 6ª, eu vou fazer a parte do quadril, que aí ao invés de 8 correntinhas, vão ser 9 correntinhas até o final, tá bom? E aí, essa parte, pra gente trocar de cor, que vai ter uma troca de cor, eu vou voltar com vocês e eu vou falar pra vocês como que é, mas, na verdade, já vou começar falando agora. No total, o comprimento total que eu vou fazer da saída de praia, ela é de 40 centímetros do seio até o final. Do seio até o final, ela vai ter mais 40 centímetros, então eu vou crescer tudo isso daqui. Então, para poder ficar com um bom comprimento com a parte que vai ser a cor magenta, eu vou fazer de 30 centímetros até o final, eu vou fazer com a outra cor.
eu vou fazer com a outra cor. Ou até mesmo eu poderia estar fazendo a partir de 25 até o final com a outra cor. Aí essa parte, ela fica a critério de vocês, se vocês vão fazer uma segunda cor ou não, tá bom? Vocês podem estar escolhendo qual é o comprimento que vocês vão fazer. O importante é vocês medirem abaixo do seio até o tamanho na sua coxa, quanto que vocês vão estar querendo. Este é o tamanho que eu vou fazer pra mim. Eu tenho 1,57 m, pra mim esse tamanho vai estar bom. Esses 40 centímetros vão estar bom, porque eles não vão estar muito compridos e também não vão estar super curtos, porque também é uma saída de praia, então... E é praticamente transparente, então o tamanho dele é só para poder ficar até onde que ela vai, tá bom? Então, nós vamos seguir fazendo assim. Eu vou fazer aqui até os meus 22 centímetros, vou fazer minhas 3 carreirinhas e eu volto com vocês aqui de novo para mostrar como é que faz o aumento mais uma vez. E quando eu for trocar de cor, eu também volto com vocês para mostrar para vocês como fazer essa parte e como fazer a parte final dele do acabamento, porque também nós temos duas opções. Temos a opção de manter aberto ou de fechar um pouco. Eu prefiro dar uma fechadinha porque eu quero que fique mais justo na parte das coxas, então eu vou fazer a diminuição nas últimas carreiras e eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, bora lá. Voltei aqui, ó, já deu os meus 22 centímetros, tá bom? Aqui, ó, se eu dar uma esticadinha, ele já chega nos 22 centímetros. Na verdade, ele até passa, mas vou permanecer assim com ele, então eu vou aumentar agora, tá bom, pessoal? Aqui, ó. Eu finalizei a carreira, eu tinha feito 8 aqui, mas eu vou fazer 9. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou fazer mais uma correntinha aqui agora, 9. E vou seguir fazendo 9 correntinhas até quase o final, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E faço um ponto baixo. Eu vou acabar, gente, mudando antes, porque lembra daquele rolinho que eu mostrei pra vocês no começo? Eu só tenho isso aqui dele, ó. Ele rendeu tudo isso, pra vocês verem como essa peça rende. Então, provavelmente, um novelo e meio pra quem faz P ou M vai ser o suficiente, tá bom? Então, eu vou trocar de cor quando essa cor aqui, ela acabar, tá bom? Quando ela acabar, eu volto com vocês de novo para mostrar como que eu vou fazer a troca de cor da peça, tá bom? Enquanto isso, eu vou seguir aqui fazendo as 9 correntinhas e fechando com um ponto baixo, tá bom? Bora lá. Voltei aqui, ó, vou fazer a última. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vou fazer aqui. Na verdade não, eita, por aí. 9, na verdade é 6. 1, 2, 3. Aqui. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque acabei fazendo mais 3, tá bom? Mais 3 carreiras aqui com a linha que eu tinha. Então, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui e vou cortar a linha, tá bom? A minha linha só rendeu isso. Ela agora ficou esse pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Não dá pra fazer mais uma carreira com ele. Então, eu já vou trocar de cor, tá bom? Mas, ó, vamos pegar aqui o tamanho dela, que ela ficou aqui. Ela rendeu bem. Eu consegui chegar praticamente em 30 centímetros, quase. Acho que cheguei quase em 30 com ela. Vamos esticar só um pouquinho. Ó, quase 30. Porque, gente, é importante estar esticando, porque senão vai ficar muito, muito, muito grande depois, se a gente ficar fazendo com ela assim, entendeu? Ela vai acabar ficando muito grande porque ela vai esticar no corpo quando você for ajustar ela. Então, é bom sempre estar puxando, tá bom? Ela meio que tá fazendo o formato aqui já, ó, vocês conseguem ver.
aqui, tava arrumando as costas. Aqui, ó, já tá até com um formatinho aqui abrindo, ó. Tá vendo? Ela já dá pra ver claramente que ela deu essa abertura aqui nas laterais, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer o acabamento aqui. Eu vou já fechar ele, porque esse daqui é muito fácil de perder aqui no meio da peça. Vai ficar só uma só. Então, é muito fácil de perder. Então, eu vou com a agulha mesmo que eu tô fazendo os pontos. Eu vou introduzir ela aqui, ó. Onde a gente fez o primeiro ponto baixo. E vou puxar a linha. Puxando a linha, eu vou pegar e vou puxar de novo aqui, ó, nesse daqui de baixo, tá bom? Vou abrir ela, vou abrir a linha, da mesma forma que eu fiz lá antes. Vou separar os dois fios. Então, eu vou passar aqui a agulha de novo em uma correntinha, para poder fazer os nós. Eu fiz um e fiz 2 nozinhos. Pronto. E aí, para esconder esse daqui, é só passar ali no meio. Se vocês quiserem fazer um acabamento melhor, mais escondidinho, vocês usam a cola, que aí, mas bem pouquinho a cola, tá? Pra não ficar muito grosseiro, só passar uma colinha, puxa aqui assim, ó, a linha, né? Passa por debaixo de uma das correntinhas que tem aqui, sempre faça isso pra ter certeza de que vai ficar guardadinho. E você pode passar a cola, por exemplo, aqui. Vocês podem passar a cola aqui e dar uma pressionada até ela secar, tá bom? O meu aqui, eu não... como essa peça eu tô fazendo aqui pra vocês, é pra mim também essa peça, então eu não vou fazer esse acabamento, mas se vocês estiverem fazendo pra vocês, ou vocês quiserem vender, eu indico vocês passarem a cola, porque fica bem mais fechadinho. Como vocês viram, ela vai andando por conta da forma que a gente fecha o ponto. Então, que a gente começou desse lado a fazer e terminamos lá daquele outro lado. Então, agora eu vou pegar aqui de novo desse lado e começar a fazer, tá bom? Eu vou pegar ele aqui, vou já encaixar no meu dedo e vou pegar a linha, ó, como que eu faço? Eu vou passar a agulha por detrás da linha, vou puxar ela assim, vou passar a linha sobressalente por cima e vou fazer uma correntinha. Feita essa uma correntinha, eu faço mais 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas. Então, aqui eu pego e faço um ponto baixo. E pronto, eu fiz a troca de cores. Essa daqui, eu não vou fazer o acabamento dela agora. Eu vou terminar a carreira, então eu vou fazer. Na verdade, não. Eu vou fazer o acabamento dessa daqui por último, porque como ela é uma cor diferente, ela tem um contraste aqui, fica mais fácil de achar. Então, quando eu terminar de fazer a peça, eu volto aqui e faço o acabamento dela com vocês, mas o acabamento vai ser da mesma forma que eu fiz aquele outro. E aqui nós vamos seguir também fazendo da mesma forma que eu já tinha feito antes. 9 correntinhas, um ponto baixo, 9 correntinhas, um ponto baixo, 9 correntinhas, um ponto baixo, até chegar ao final. Como eu falei pra vocês que eu vou voltar com vocês quando eu quase estiver terminando, quando eu chegar em 37 centímetros, eu volto com vocês para mostrar como que eu vou fazer as 2 ou 3 últimas carreiras do trabalho, tá bom? Desta peça, porque eu vou fazer a diminuição para poder ela não ficar tão larga na nossa perna, porque o nosso quadril, ele tem... o meu quadril, pelo menos, ele tem 96 centímetros, mas as minhas coxas já, o tamanho, ele é menor. Então, eu não quero que ele fique largo, principalmente porque essa peça aqui, ela é muito levinha. Até que vocês estão vendo aqui que eu tenho que ficar puxando o tempo todo pra mostrar pra vocês. Ela é muito levinha, essa peça, então ela vai ficar muito solta na perna, e eu prefiro que ela fique um pouco mais justa, tá bom?
Então, eu vou mostrar pra vocês também como fazer essa parte, se vocês quiserem fazer essa diminuição. Se vocês não quiserem fazer a diminuição, é só seguir até o final fazendo as 9 carreirinhas. Ou se vocês quiserem deixar mais largo, vocês podem deixar, por exemplo, pegar as últimas 3 carreirinhas, vocês medem a sua peça, veem quanto que tá faltando para terminar, e aí você faz pelo menos 3 carreirinhas com 10 correntinhas, para poder ficar os pontos altos. Isso das correntinhas é independente do tamanho, porque a gente está fazendo por centímetros. Então, como a gente está fazendo por centímetros, então quem for fazer um M, quem tiver um busto maior de 90 centímetros, ou quem tiver um busto de 70 centímetros, de 80 centímetros, ele vai dar certo da mesma forma, porque a gente tá fazendo por medida e não por quantidade de pontos, tá bom? Então, eu vou continuar fazendo. Quando eu chegar na parte de fazer a diminuição, eu vou voltar com vocês aqui pra gente fazer essa parte do final da saia. Lembrando que ainda vamos fazer os acabamentos do bojo, né? Vamos fazer ainda o acabamento do bojo e da alcinha dela, tanto da frente quanto das costas, que eu vou mostrar pra vocês como fazer também a alça das costas, tá bom? Então, vamos lá. Bom, pessoal, eu voltei aqui que eu quero fazer um adendo, quero falar com vocês. Eu falei no começo do vídeo que era só esticar, mas na verdade, gente, eu falei errado, me desculpem, tá? Não é pra esticar, tá bom? É pra fazer a peça desse jeito que tá aqui, ó, tá vendo? Eu não terminei aqui ainda, ela tá quase do comprimento que eu quero, quase do comprimento final, ó, ela tá com 34 centímetros dessa forma, sem eu aumentar, tá bom? Já estou no meu último aumento aqui, só que eu não vou mais, só que aqui ela tá com 34 centímetros. O que eu tenho a dizer é o quê? Quando vocês forem fazer, é que pra mim, eu não desfiz ela, porque pra mim ela ainda serve, tá? Os aumentos que eu fiz, as partes que eu não fiz aumento, as partes que eu fiz aumento, elas servem, tá bom? Ela vai ficar bem estruturada, porque como eu disse, como ela estica, então ela não vai ficar tão... ela estica e encolhe, ela não vai ficar tão larga, tão grande assim no corpo, se eu deixar alguma parte diferente. Só vou pedir pra vocês se atentarem. Se por algum acaso vocês chegarem nessa parte do vídeo e vocês ainda não tiverem chegado mais pra parte final dela, caiu um paninho aqui, vocês vão medir ela assim, tá? Sem fazer muito aumento. Só no comecinho a gente tem que puxar um pouco mesmo, não tem jeito, porque ela vai estar muito grudada, ela vai estar muito apertada, por assim dizer. Então ela não vai, você não vai conseguir medir do tamanho certo, mas como eu disse aqui, ó, ela tá com, ó, mexi de novo nela aqui, ela já parece que tá com 33 centímetros, ao invés de 34 que eu tinha dito antes aqui, ó, pra vocês verem, tá vendo? Mas ela faz essa abertura, tá bom? Então o que a gente vai fazer? Então a gente tem que pegar aqui, ó, aqui são os 15 centímetros que a gente faz sem aumento, a gente vai fazer sem ficar repuxando, a gente vai repuxar o máximo só para poder aparecer esse desenho aqui, ó, desse tamanho, ó, tá vendo? O desenho tem que estar assim, não tem que estar esticado, ele tem que estar dessa forma o desenho, e a gente vai fazer aqui os 15 centímetros dela, que é os centímetros até o umbigo, e então a partir disso nós vamos abrir e vamos pegar, aí vamos fazer o primeiro aumento, que é uma correntinha a mais uma correntinha a mais por correntinhas. Aqui eram 7, aqui vira 8. Então aqui fica 8. E aí a medida dessas 8 correntinhas, ela é do umbigo até o começo do nosso monte pubiano. Que aí no meu caso tinha dado 9 centímetros. No total ia dar 30? Não, ia dar... Desculpa, gente, peraí, deixa eu lembrar agora da medida. Que ia dar, pra mim, ia dar 25, então ia dar 10 centímetros. Então 25 centímetros seria a partir do momento que eu começaria a fazer os aumentos. Ou seja, aqui, ó, tá vendo? Aqui seria nessa parte aqui, onde eu
onde eu fiz a troca pela cor magenta. Lembrem que eu troquei a cor pela magenta porque a minha linha dessa daqui, ela acabou o novelo que eu tava usando. Como eu não ia usar muito mais dela, eu decidi já trocar para magenta direto. Não, entendeu? Já quis trocar direto para magenta para poder não ter que fazer duas trocas depois, porque eu ia ter que fazer uma emenda aqui, nessa laranja, e depois fazer outra emenda para fazer trocar a cor para magenta. Então eu preferi fazer tudo de uma única vez. Pra mim, eu queria assim, porque também vai ficar com mais parte com essa cor que está belíssima. Então aqui, nessa parte mesmo, eu faria a troca, que aí começaria a fazer 9 correntinhas, que seria o nosso terceiro aumento, que é para quando a gente vai fazer a parte do nosso quadril. Outra coisa importante de lembrar, essa parte do quadril, ela sim vai ficar esticada, mas ela vai ficar esticada assim, para as laterais. Então você pode fazer assim, puxar um pouco para as laterais, para poder ter certeza de que quando você chegar nos 40 centímetros, vai ser os 40 centímetros totais, né? No caso da minha peça, ela vai ter 40 centímetros totais, estes pontos. Fazer essa esticadinha para ter certeza que quando chegar nos 40 centímetros, vai ser 40, vai dar o tamanho certo, tá bom? Para vocês, que nem, por exemplo, aqui para mim, eu quero fazer 40. Para mim está faltando, ó, com a peça assim, estão faltando 9 centímetros de carreiras. Então, eu provavelmente, nesse sentido aqui, ó, tá vendo que ela tá mais esticada? Eu vou acabar fazendo pelo menos, ó, de 9 para chegar até as outras. Lá eu tenho que fazer pelo menos o dobro de carreiras que eu tenho aqui agora, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 carreiras. Eu tenho 9 carreiras aqui agora, eu tô fazendo a 9ª carreira. Então, eu tenho que fazer pelo menos mais 9 carreiras para poder chegar a 40, para poder chegar na altura de 40. Que eu vou fazer? Eu vou fazer essas 9, e aí para poder dar um pouquinho mais de segurança pro acabamento, aí depois que eu fizer essas 9, eu volto com vocês para poder a gente fazer as últimas 3 carreiras, que são as que vão ser carreiras que eu vou fazer diminuição, para poder ela ficar um pouquinho mais justa no corpo. Se vocês não quiserem ela tão justa no corpo, é só manter essas desse jeito, não precisa fazer a diminuição, tá bom? Então eu vou terminar, vou fazer as minhas 9 carreiras e então eu volto aqui com vocês, tá bom? Bora lá! Eu voltei aqui, vou fazer a minha última correntinha. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tô laçando 3 vezes para fazer um ponto alto triplo para fechar aqui a correntinha, mas vocês podem continuar fazendo daquele mesmo jeito, não tem problema, é só que eu quis puxar ele mais pro meio. Agora eu já fiz as minhas 9 carreirinhas. Aqui no total eu tenho 18 carreiras, tá? E então agora eu vou fazer mais 2 com as diminuições. As diminuições, gente, é só diminuir uma correntinha, uma correntinha por essas correntinhas, é que é correntinha. Mas aqui, ao invés de fazer 9, nós vamos fazer 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vamos seguir fazendo assim, tá? E ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E um ponto baixo. Vou seguir fazendo nessa fileira e na próxima, então, eu volto com vocês para poder a gente fazer os acabamentos, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5. Voltei aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tô fazendo a minha penúltima correntinha, fechando com ponto baixo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, ó, tá vendo? Nós vamos introduzir a agulha e fazer um ponto baixíssimo aqui, ó. Puxando tudo de uma vez. E vamos cortar. Eu não vou usar mais a cor magenta, tá bom? Todos os acabamentos vão ser feitos... Ah, não. Uma parte da alça eu vou fazer com a cor magenta. Tá bom? Mas a maioria deles vão ser feito tudo com a outra cor, tá bom? Vocês podem escolher da melhor forma que preferir. Aqui eu tô fazendo igual que eu fiz lá em cima, ó. Passo aqui e abro.
a linha, passa aqui por debaixo um dos lados apenas. E vou fazendo, agora eu vou fazer os nós. 1, 2, 2 nós. Então, eu venho aqui só para poder guardar a linha um pouquinho melhor. Passo aqui, ó. E, opa, faltou uma. E fechei aqui, ó. E eu vou cortar. Agora vamos fazer o acabamento daquela... na barra, tá bom, gente? Porque na hora que colocar, ele vai ficar bem esticadinho, então não vai dar diferença se tiver um acabamento mais detalhado ou não. Agora, nós vamos fazer aqui o acabamento da parte de cima da saída, que é aqui a parte do bojo, da nossa saída de praia. Vamos começar por esse lado, tá bom? Então, eu vou começar fazendo o acabamento a partir daqui, tá bom? Lembra que eu dei esse ponto aqui? Eu vou desfazer ele, esse nozinho que eu dei. Desfiz o nó que eu dei. E então, eu vou subir. Na verdade, eu não vou nem subir. Eu vou já direto fazer aqui, ó. Nessa segunda, eu vou fazer um ponto baixo. E nessa próxima eu vou fazer um ponto baixo. Eu sei que só tem um pouquinho de linha, mas é que eu vou fazer a conexão agora, tá? Eu vou pegar a ponta da linha que eu vou usar. Tô soltando um pouquinho ela aqui. Pegar essa ponta da linha que eu vou usar, vou passar entre os meus dedos. E vou pegar, introduzir a agulha aqui embaixo e vou puxar direto essa outra linha, tá vendo? Prontinho. Peraí que eu vou abaixar a câmera para poder ficar melhor. Prontinho, ó, tô aproximei mais a câmera. E aqui, ó, eu vou fazendo um ponto baixo para cada correntinha. Essas duas eu já vou deixando aqui embaixo e depois... é só passar um pouquinho de cola ou de fazer aquele acabamento que eu mostrei pra vocês, tá bom? Que aí elas vão ficar escondidinhas e não vão soltar, tá bom? Aí aqui é só fazer um ponto baixo pra cada correntinha até chegar ali no comecinho do bojo, tá bom? Eu vou ir fazendo aqui e já volto com vocês. Voltei aqui com vocês, vou fazer o meu último ponto baixo, que já é aqui, ó, neste primeiro, na interseção das diminuições que nós fizemos. Aqui, gente, o acabamento dessa peça, ele vai ser feito todo em ponto tombadinho, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês como vocês fazem. Então, aqui, ó, fez um primeiro ponto baixo, duas correntinhas, então nós vamos laçar e vamos fazer mais 2 pontos altos, tá bom? Trazendo esses 2 pontos altos, nós vamos vir aqui, vamos pular 1, 2, 3. O que é esses 3?
é uma base, uma parte de cima e uma base. Vamos sempre pular 3. Então, no quarto, a gente vai fazer o ponto baixo. Por que tão distante? Geralmente, o ponto tombadinho, você pula 2 e faz na terceira. Só que nesse caso, eu não quero que ele fique muito alto, eu quero que ele fique baixinho. Então, eu vou fazer assim, vou pular 3 e fazer o ponto baixo no quarto. Então, aqui nós vamos seguir da mesma forma. 1, 2. Então, aqui, ó. 1, 2 pontos altos. E da mesma forma, vamos pular 3. Aqui essa interseção, esse daqui é mais um e aqui é mais um. Então, vamos fazer aqui, ó, no quarto. E vamos seguir fazendo dessa mesma forma até o final, tá bom? 1, 2. Aqui, ó, eu tô começando fazendo pelo lado lateral. Então, eu vou fazer todas as costas e terminar aqui deste lado, tá bom? Aí eu vou fazendo, conforme eu for fazendo, eu vou vir mostrando pra vocês, tá bom? As partes importantes. Aqui, ó, vamos lá de novo, ó. Temos que pular 1, 2, 3 e fazer aqui no quarto. Tá bom? É desta forma que nós vamos seguir fazendo o ponto tombadinho. Então, eu volto com vocês quando eu chegar na parte aqui do cantinho, que eu vou mostrar pra vocês como nós vamos fazer essa parte, tá bom? Bora lá! Tá? E ficou assim a lateral. Agora, nós vamos continuar fazendo da mesma forma. 1, 2. 1, 2. E aqui, ó, lembra que aqui, essa aqui, deixa aqui um pouquinho, já é a parte das costas. Então, nós já temos os pontinhos aqui mesmo pra gente fazer eles, tá? Então, nós vamos seguir, ó, 1, 2, 3 e aqui, ó, aqui nós temos um, então, peraí, 1, 2, 3, esse é o nosso quarto pontinho. Aqui a gente faz o nosso ponto baixo. 1, 2 correntinhas, 1 ponto alto, 2 pontos altos. Então, aqui de novo, ó, 1, 2, 3, 4, mesmo lugar, 1, 2, 2, e vamos seguir fazendo assim até o final da carreira, até o final aqui da parte das costas, tá bom? Até a parte final aqui das costas e depois nós vamos subir de novo, tá bom? Aqui de novo eu vou parar pra fazer o acabamento, então eu vou fazer daqui até o final da peça, tá bom? Bora lá, eu volto com vocês quando eu terminar aqui as costas, tá bom? Voltei, olha só como que está ficando, tá vendo?
Vamos continuar aqui, ó, tô no finalzinho já. Vou fazer aqui as 2 correntinhas, 2 pontos altos e vou pular 3. Aqui. É um pouquinho chato de colocar aqui, não tem, é assim mesmo, tá? Porque ele fica meio tortinho. Aí aqui eu vou puxar um pouquinho prontinho, aqui eu passei aqui atrás e pronto. Agora vamos continuar fazendo até o final. Aqui, gente, da mesma forma, tá vendo? Ele vai sobrar somente 1, 2 e 3, então vamos fazer no quarto lá em cima. 1, 2, aqui ó. 1, 2, de novo. Então aqui ó, nesse cantinho nós vamos fazer a nosso ponto baixo. Então aqui agora nós vamos subir na lateral do segundo bojo. Aqui, pronto, foi. Então vamos contar lá de novo, né? 1, 2, 3, aqui no quarto nós vamos fechar. Vendo? Ficou assim. Então, nós vamos seguir aqui com dois pontos altos. E vamos pular 1, 2, 3 e 4. E vamos seguir aqui até aqui em cima, tá bom? Vamos seguir até aqui em cima e já fechar essa alça aqui, tá bom? A gente vai seguir até o final da alça. Então, quando chegarmos aqui em cima, a gente vamos seguir fazendo pontos baixos. Se aqui, por exemplo, você chegar aqui em cima, ai, tá faltando 2, tá faltando 1, você segue, tipo, aqui só tem um pontinho pra vocês fazerem, seguem fazendo pontos baixos direto, tá? Se tiver 2 também. Se tiver 3, você fecha com 3 mesmo, não precisaria ser com 4, só pra poder fazer o final, tá bom? Então, eu vou seguir fazendo aqui o meu e quando eu terminar, eu volto aqui com vocês pra gente fazer a próxima parte, tá bom? Bora lá. Aqui, gente, faltou um detalhezinho a mais, perdão. Lembra que eu tinha comentado com vocês no começo do vídeo sobre o tamanho da alça? Aqui eu deixei com 30 centímetros um lado e o outro lado, ele acabou ficando um pouco menor. Então, esse daqui que é o primeiro que eu fiz, ele tem os 30 centímetros aqui, ó, pra vocês verem, ele chega aqui até os 30 centímetros, mas essa segunda aqui não chega, tá? Então, o que eu vou fazer? Ele tem, ó, 26 centímetros. Como tenho uma rebarbinha aqui de linha, eu vou seguir fazendo correntinha até o final dessa rebarbinha, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vou fazer mais uma aqui, 8. 8 aqui. Eu acho que aqui agora deve ter dado já os 30 centímetros, tá bom? Não precisa ser, se faltar um pouquinho, não tem problema, tá bom? Pra completar, ó, deu praticamente 30, falta um pouco. Não tem problema faltar meio centímetro ou 1 centímetro de uma pra outra, porque de ambas as formas, se você amarrar no pescoço ou amarrar nas costas, de ambas as formas, você vai fazer, vai dar o tamanho, porque é mais o espaço é mais um tamanho pra você ter uma folga pra poder fazer, tá bom? Mas 30 centímetros dá pra você dar o nó no pescoço sem problemas, e se for nas costas, nós vamos fazer mais 2 alças nas costas pra poder pra poder dar o tamanho e puxar um pouquinho as costas também, tá bom? Então, aqui, ó, é só finalizar. Tô aqui chegando no final, vou finalizar ele aqui. Fiz a última. O que eu vou fazer aqui nessa última? Eu vou segurar aqui a linha, vou puxar essa linha da ponta e vou fazer, ó, um ponto baixíssimo aqui nela, tá? Pra que esse ponto baixíssimo? Pra poder prender mesmo, pra ela ficar presa aqui, ó, tá vendo? Prendi as duas. E eu vou cortar a linha.
como que eu vou amarrar elas duas? Como elas vão ficar aqui na ponta, eu vou fazer 2 nós sem abrir. E vou fazer direto nelas. Pra poder Pra poder já ficar aqui direto. Depois é só guardar elas atrás dos próprios pontos baixos que a gente fez aqui. Tá bom? Só começar a puxar elas aqui por baixo. Peraí. Aqui, ó. Puxando aqui, como a gente fez anteriormente. Ela vai ficar um pouquinho mais grosseira, mas aqui não tem problema, porque aqui é a pontinha da alça, né? Como é a pontinha da cordinha da alça, aqui não tem problema nenhum ela ficar um pouquinho mais grosseira essa parte, tá? Vou fazer aqui, ó. E pronto, é só agora cortar. E já temos aqui as duas da frente. Agora, para terminar a frente, vamos fazer como? Nossa, a minha ficou... Ela ficou pra frente, essa linha. Mas é só puxar aqui, ó. Ela ficou um pouquinho pra frente, mas é só puxar, tá bom? Então, aqui, agora é só a gente fazer praticamente da mesma forma. Nós vamos introduzir a agulha aqui nesta primeira, aqui em cima, e vamos puxar para fazer o nosso ponto baixo. Vou passar aqui por cima e vou fazer mais uma correntinha. Depois dessa correntinha feita, eu vou fazer um ponto baixo aqui. Então, eu vou fazer mais 2 correntinhas. E agora, 2 pontos altos. E é assim que eu vou fazer o início dessa. Essa linha aqui, gente, não adianta prender ela porque vai ter uma parte que vai ficar solta, então ela pode escapar de qualquer jeito. Então aqui a gente vai fazer o acabamento dela depois, tá? Não esquece. 1, 2, 3, no quarto a gente vai. Da mesma forma que fizemos do outro lado, nós vamos fazer essa parte, tá? Então, 2 correntinhas, 2 pontos altos e pula 4 para poder dar a distância. 1, 2, 3 e aqui é o 4. Na verdade, pula 3 e faz o ponto baixo no 4. 1, 2, 3, 4. Tá vendo aqui? Ó. Tá vendo, ó? Se você não faz o ponto, como ele não tá sendo repuxado aqui pela alça, então ele tá dando uma diferença aqui, ó. Tá vendo que ele tá um pouquinho mais alto? Eu vou voltar ele aqui e vou passar um pontinho à frente, pra poder ele não ficar tão levantado assim, tá bom? Eu quero ele bem baixinho. Bem baixinho, então eu vou fazer aqui. Tá vendo? Ó, é só você fazer um ponto mais baixo que ele já dá a diferença que ele já fica um pouquinho mais baixo, tá? Então aqui eu vou seguir fazendo os 4. 1, 2, 3. O quarto ponto vai ser aqui. Ou vocês podem seguir... Opa, esse aqui já ficou muito longe, tá vendo? Que essas dobrinhas aqui, elas são chatas de contar. Tá vendo? Aqui. Ou vocês podem seguir e olhar a direção que estão do outro lado, que nem o outro lado tá aqui. Então, eu deveria fazer aqui. Mas ele tá dando uma diferença um pouquinho aqui por causa desse ponto aqui, tá? Mas é só vocês seguirem. No final, praticamente não vai dar pra reparar essa diferença, tá? Sei que a gente que faz, a gente vai reparar todas essas diferenças, todas essas imperfeições. Mas isso daí é um detalhe que só a gente vai ver, que a gente tem um olho mais clínico pra isso. O cliente, no final, ou qualquer pessoa que for ver a peça, no final, não vai ficar olhando esses defeitos, por assim dizer, né? Essas falhas. Bom, então eu vou seguir fazendo aqui. Quando eu chegar ali no meio, eu volto com vocês, tá bom? Aqui, gente, como é o meio da peça, eu vou fazer uma diminuição, tá? Pra poder ela ficar mais apertadinha. Então aqui eu vou colocar, eu fiz mais um ponto baixo, que eu vou colocar só subir a cordinha. Então eu vou introduzir a agulha aqui nesta ponta aqui também e vou fechar, tá? Fiz aqui uma diminuição. E para acompanhar o outro lado, eu vou fazer mais um ponto baixo aqui, ó. Fiz mais um ponto baixo aqui, tá vendo? Então aqui agora eu vou seguir fazendo o meu acabamento, tá? Com os pontos tombadinhos. E agora eu vou subir, tá? Ó, aqui, ó, ficou assim.
fechadinho. E aqui vamos subir. Então, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui. E aqui acabei, tá? Eu vou fazer uma correntinha aqui e puxar. Só pra poder ela ficar com um acabamentinho melhor. E agora, eu vou puxar aqui embaixo. Voltei aqui, pessoal, pra gente fazer a nossa parte final da alça. Quem for prender no pescoço, aqui já está pronto. Esse daqui já é o suficiente, porque essa parte aqui de cima... Ai, tem que fazer o acabamento daqui. Mas essa parte aqui de cima, ela vai praticamente até o ombro, ou seja, a gente vai usar bem pouco da cordinha pra poder amarrar. A gente vai precisar bem pouquinho, ela vai usar praticamente só isso daqui pra poder amarrar ela no nosso pescoço. Então vai sobrar tudo isso aqui pra gente conseguir fazer um lacinho se tiver o interesse, tá bom? Agora, eu vou mostrar pra vocês como fazer o detalhe das costas pra quem tiver o interesse de fazer as costas, tá bom? Vou pegar aqui a minha linha. Na verdade, eu vou usar a magenta pra fazer aqui atrás. Nós vamos fazer como? Pra pegar bem as costas, nós vamos deixar aqui assim, essa parte é a parte da frente da nossa peça e essa parte aqui, ela é a lateral, então a gente tem que deixar ela assim mesmo, de ladinho, dobradinha. Então aqui, nós vamos colocar essa alça, a gente vai puxar ela e vai deixar ela retinha. Por isso que essa parte aqui a gente faz por último, porque a gente vai usar a própria alça que a gente fez pra poder colocar. Então, se ela tá dando aqui, então a gente vai jogar ela uma pro lado, ou duas. Mas eu vou jogar uma só pro lado, tá bom? Então, a gente vai colocar ela reta. Aqui, ó, está reta, ela está em cima desse, então eu vou jogar ela uma pro lado. Tá bom? Pra ter certeza, porque a gente tem essa lateral, tem a lateral aqui do nosso corpo, né? Ela tem uma distância, né? Então, aqui eu vou fazer 30 centímetros de correntinha. Eu vou começar, eu vou marcar aqui esse lado, eu vou começar por esse lado aqui, a fazer. Daquele jeito que eu mostrei pra vocês. Aqui ficou, aqui puxei. Daquele jeito, deixa eu fazer um nozinho. E, enquanto eu fizer não perder essa marcação, eu vou pegar um pedaço de linha que eu tenho aqui. Cadê? Vou pegar um pedaço de linha qualquer que eu tenho aqui. Gente, se vocês tiverem marcadores em casa, vocês podem usar os marcadores, né? Aqui é uma dica pra quem não tem marcador, né? Geralmente quem tá começando no crochê, às vezes não tem marcador, né? Então, eu mesma demorei, acho que tava fazendo crochê há 1 ano, até que eu comecei a utilizar marcador. Essa é uma peça que não precisa de muito marcador, então não tem problema, não tem preocupação. Vocês podem usar a própria linha, tá vendo? É aqui que a gente vai fazer o nosso, o outro. Então, aqui eu vou fazer a nossa correntinha com 30 centímetros, tá bom? Eu vou contar para poder ficar exatamente todas as duas ficarem com a mesma quantidade de pontos. Então, essa daqui eu vou medir, essa daqui eu já não vou medir. Eu vou usar a quantidade de pontos, tá bom? Então, bora lá, vai. Metade do tamanho, 14 centímetros, 13,5 na verdade. Então, eu vou fazer mais 20 pontos, né? 30, 1, 2, 3, 4, 5. Cheguei a minha correntinha de número 50. Então, eu vou ver aqui e deu 22 centímetros. Na verdade, eu falei 30, gente, mas eu tô fazendo pela primeira vez com vocês essa parte das costas. Mas eu tô achando que isso daqui vai ser o suficiente, tá? Ó, porque a gente vai pegar essa daqui e essa daqui. Vamos colocar elas juntas. As costas não vai passar além disso daqui, tá bom?
esse daqui é o tamanho máximo das costas. Então, eu acho que... E como a gente vai apertar um pouquinho na hora de prender pra ficar firme, então aqui esse tamanho eu acho que já é o suficiente, tá bom? Pra mim eu vou fazer aqui, assim. Pra vocês, se vocês quiserem deixar com 30 centímetros pra ter um pouquinho mais de sobra, podem fazer sem problema nenhum. Não tem problema a cordinha aqui ficar grande, porque é uma cordinha pra gente fazer a amarração. Então é sempre bom ela ter um tamanho maior. Pra mim, como eu estou fazendo pra mim, eu vou fazer desse tamanho, mas pra vocês, se vocês quiserem fazer 30 ou 40 centímetros, vocês podem fazer. Aqui, como eu fiz 50 correntinhas, então eu vou agora voltar com a minha... fazendo os meus pontos baixos aqui, ó. Já volto direto já fazendo os pontos baixos do acabamento da peça, tá? Que aqui a gente já faz tudo de uma vez só. Tá bom? Eu vou ir fazendo o meu e volto com vocês quando terminar pra gente começar a próxima parte, tá bom? Bora lá. Cheguei aqui no final, pessoal. Vamos fazer aqui a última. Nosso último ponto baixo. E aqui, ó, eu vou prender no mesmo lugar que eu fiz a primeira correntinha, tá? Eu vou prender ele com um ponto baixíssimo. Então, eu vou cortar aqui a linha, tá? Fazendo isso, eu viro aqui ele e já vou fazer o acabamento da peça, tá? Já vou tirar essa... Vamos esconder esse fio já direto. Eu vou amarrar os dois aqui, um do lado do outro, tá bom? Porque essa parte aqui, gente, é nas costas, então não tem problema se esse pontinho aqui da emenda fique um pouquinho grossa, tá bom? Porque nas costas não vai ver, não tem problema, ninguém vai ver. Só se você tiver toque, né? E só de saber que tá assim, não goste, mas se você não tiver, aqui ó, gente, não tem problema nenhum, só assim. E então eu fiz aqui um lado. Agora eu vou fazer o próximo. Já vou introduzir a agulha aqui e já puxar a minha linha. E vou fazer da mesma forma que eu fiz ele. Como eu contei as correntinhas, então eu sei que eu tenho que fazer 50 correntinhas aqui pra poder finalizar ele, tá bom? Então, eu vou fazer 50 correntinhas e da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou voltar já fazendo os pontos baixos, tá bom? E então, nós vamos encerrar a peça, tá bom? Bora lá! E cheguei aqui no final, falta só fazer mais mais uma aqui e finalizei. Aí, gente, é um pouquinho mais devagar mesmo pra fazer essa parte, porque ela é bem fininha a linha, né? Então, ela acaba sendo um pouquinho leve. Então, vamos aqui de novo no mesmo pontinho que a gente fez o primeiro, nós vamos fazer um ponto baixíssimo, puxar bem e então abrir ele. Eu vou fazer mais um ponto aqui e com ele eu vou dar um nó final. É um pouquinho chato de puxar as duas ao mesmo tempo, gente, porque essa agulha aqui, ela é uma agulha 2 milímetros, ela é pra é uma cordinha só dessas. Duas dessas a gente já usa uma de 3, tá bom? A de 2,5 dá, mas a de 3 é mais confortável. Tá bom? Mas como eu tô fazendo aqui, já foi. Então, meninas, esse é o resultado. Vou colocar aqui pra vocês. Este é o resultado final. Pela foto da peça, já dá, pela foto aqui, pela miniatura do vídeo, você já tem uma noção de como ele ficou, né? Ele parece ter ficado pequeno, tá bom, gente? Ele parece ter ficado pequeno, mas lembrem-se, ó, como na foto vocês podem ver que ele está na minha coxa, quase no meio da minha coxa. Essa peça aqui, ela estica no corpo e é pra ela ficar esticadinha mesmo no corpo, pra ficar mostrando esse detalhe bem legal, né? Essa peça semi-transparente, né? Então, gente, espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Se ficou qualquer dúvida,
podem comentar aqui, tá bom? Eu vou adorar responder vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? É só comentar aqui embaixo. Não se esqueçam de dar um like e se você for novo por aqui, de se inscrever no meu canal. Eu estou trazendo bastante coisas legais, tá bom? Pra vocês, ok? Muito obrigada e até a próxima videoaula. Tchauzinho!